Olá, o meu nome é Júlio Monteiro, sou português, nasci em Lisboa e sou funcionário na DG Interpretação. Como disse há pouco, nasci em Lisboa, mais precisamente num bairro da capital que se chama Benfica, que é particularmente conhecido por ser também onde fica o estádio do famoso Sport Lisboa e Benfica, o clube de futebol. Eu decidi ser intérprete por razões que são fáceis de explicar, penso eu. A minha família é de origem cabo-verdiana e grande parte dos homens da minha família tinham como profissão marinheiro. Trabalhavam para a Marinha Mercante Britânica e, portanto, tinham que ir apanhar os seus barcos para as viagens que faziam, que eram longas viagens de vários meses, iam apanhar o barco então a Roterdão, onde viviam e faziam amigos. Então depois, quando acabavam o trabalho e voltavam de férias para Lisboa, traziam muitas vezes consigo os seus amigos e continuavam a falar, evidentemente, o inglês e o neerlandês, sobretudo, e foram línguas que eu desde muito pequeno me habituei a ouvir muito. Entretanto, na escola estudei também francês e inglês e a paixão começou a desenvolver-se em mim, essa paixão e o interesse pelas línguas começou a desenvolver-se e aos 16 anos disse à minha mãe que queria ser tradutor e desde então nunca mais olhei para trás, foi uma paixão que foi crescendo e depois descobri a interpretação. No início da minha carreira profissional não tinha muitas línguas. Tinha o inglês, o francês e o espanhol, mas tinha inglês B, uma vez que fiz a minha formação já com o retur para inglês e foi com essas línguas que comecei a minha carreira profissional como intérprete. A questão mais importante para o intérprete é um domínio perfeito da sua língua materna, evidentemente. Temos que ter uma grande paixão pela língua que falamos quando estamos na cabine. Temos também que ter a preocupação de ser bons comunicadores. O exercício de comunicar com quem nos ouve tem que ser para nós o aspecto, ou um dos aspectos mais importantes, pelo menos, na interpretação. Depois, um bom domínio, evidentemente, das línguas passivas, ou seja, das línguas a partir das quais estamos a interpretar, e uma grande vontade de ser a ponte entre duas, ou mais, neste caso, culturas diferentes, a vontade de transmitir com palavras aquilo que muitas vezes fica nas entrelinhas do que dizem os oradores. Estas são as características e, portanto, tem que se ter uma grande paixão pela interpretação. Não é um trabalho que se possa fazer sem paixão. E, portanto, se algumas das coisas que eu referi vos causa dificuldades ou são coisas de que não gostam, é melhor fazerem outra coisa, optar por outra profissão, porque, de facto, estas são características essenciais, na minha opinião. Uma das coisas que mais gosto nesta profissão é o facto de mudarmos de tema ou de reunião quase todos os dias, ou pelo menos com uma grande frequência. Isso é muito interessante porque nos dá a oportunidade de contactar com uma variedade de assuntos ao longo de uma semana, por exemplo. Outra coisa que é interessante é o facto de trabalharmos em equipas que vão mudando ao longo dos dias e, portanto, estamos em contacto com muitos colegas e isso é muito bom, podemos conviver um pouco e isso é muito interessante. Aprendemos sempre coisas novas, ouvimos coisas em que nunca pensámos e há, por exemplo, uma história que me interessou muito. Eu nunca fui um grande apreciador de vinho rosé, mas fiquei um bocadinho horrorizado quando numa reunião ouvi dizer que havia uns produtores de vinho que iam ser penalizados porque estavam a produzir vinho rosé misturando vinho tinto com vinho branco. Ora, eu nunca pensaria que uma coisa dessas fosse possível e achei muito interessante que isso fosse possível e que a Comissão tivesse que punir alguém por causa disso. A profissão da interpretação tem a grande vantagem de que quem a exerce tem uma enorme paixão por ela. E eu tenho a sorte de ter escolhido esta profissão e de ter podido exercê-la desde o princípio da minha carreira profissional
é de facto qualquer coisa que é muito desafiante, como agora se diz, levanta-nos imensos problemas que temos que ultrapassar com o conhecimento das línguas, mas ao fim e ao cabo é uma profissão que nos recompensa bastante, nomeadamente aqueles de nós que de facto gostam imenso daquilo que fazem, e é algo que eu tenho um enorme prazer em fazer e penso que vai ser sempre assim, já não vai mudar. O prazer veio para ficar.